Bom dia, amada igreja. Meu nome é Dudu. É interessante quando eu penso no nome, às vezes as pessoas ficam naquela questão Dudu, Eduardo, talvez porque o Dudu combine com 30 anos atrás, né? A gente vai envelhecendo e eu sinto que às vezes as pessoas olham para a gente e ficam com aquele receio, é Dudu, Eduardo, mas aqui na igreja eu sou o Dudu. É interessante, quando eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo de Deus, normalmente a gente está nessa série de teologia e a cabeça da gente muitas vezes funciona de uma forma interessante. A gente quer trazer uma coisa mais técnica, trazendo significados para as coisas, e é uma coisa mesmo de ensino. Mas o Espírito Santo, durante essa semana, trabalhou muito na minha vida, e é interessante quando a gente tem a oportunidade de ter esse contato com o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai nos conduzindo, Ele que vai nos transformando, Ele é que vai nos dando vida. E esse é o sentido da gente aqui durante essa manhã. Vamos tentar trabalhar com alguns textos, vai ser uma maratona bíblica. No último ciclo da integração, na última reunião, a gente fez uma maratona bíblica. Então foram vários versículos falando sobre reciprocidade. E é interessante que a gente tem essa dificuldade quando a gente passa uma tarefa, que a gente tem que simplesmente rasgar um tempo desse nosso tempo corrido do dia a dia, para que a gente possa dar espaço à palavra de Deus. A gente vê quanta dificuldade a gente tem. É uma coisa meio estranha isso, mas isso acontece nas nossas vidas. Quando a gente tem algo a mais que a gente precisa fazer, nesse sentido de buscar a palavra. E é algo que a gente também precisa pensar, quanto tempo realmente, durante a semana, a gente tem trabalhado esse nosso encontro, esse nosso momento com o Senhor Jesus. É algo que a gente precisa estar se questionando. E quando eu comecei a fazer minha leitura bíblica, hoje o nosso estudo vai ser sobre o Espírito Santo. Eu fiz a seguinte pergunta para mim: até onde Deus foi e fez ao meu favor? Até aonde Deus foi e fez a seu favor? Você já pensou sobre isso? Até onde Deus foi? Até onde Deus realmente tem feito nas nossas vidas? E é interessante quando a gente pensa nisso. Invade dentro da gente uma linguagem muito religiosa, e eu acho que é isso que engessa a nossa transformação. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e isso entra na nossa vida como uma informação, como uma letra, mas isso precisa produzir transformação diária nas nossas vidas. Essa é a grande luta. Quando eu penso no Espírito Santo, normalmente quando eu leio a palavra, eu tenho um costume, eu não sei se isso é coisa de psicólogo, eu tento entrar na história, eu tento vivenciar aquela história. E me veio na minha mente aquele momento em que Jesus foi crucificado, Ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, e naquele momento crucial, Ele é assunto aos céus. O sentimento que vem e que me veio naquele momento é de um sentimento de que, poxa, o mestre passou tanto tempo com a gente e agora ele simplesmente vai preparar um lugar para a gente. Em algum momento me veio um sentimento assim de abandono. Não sei por que isso, mas poxa, ele entra, vai ser assunto aos céus. Mas isso acontece se a gente ficar até aí naquela leitura. Quando a gente sai um pouco e a gente continua ouvindo o que Jesus fala, Ele diz que vai o quê? Vai nos dar o quê? Um consolador. E esse é o Espírito Santo de Deus. É esse que vai fazer sentido nas nossas vidas. O primeiro slide que eu aprontei aí fala o que é teologia. O que é teologia para mim? Teologia é tempo com Deus.
Teologia para mim é leitura constante da palavra. Teologia para mim é dependência do Espírito Santo de Deus. É tempo, é leitura e dependência. É 3 pontos importantes que a gente precisa tentar trabalhar nas nossas vidas. Que tempo você tem gastado com Deus? Pensou sobre isso? Que tempo? Nesse mundo que a gente vive, nesse sistema que consome, a gente não tem tempo para as outras pessoas que estão ao nosso lado. E como ter tempo para Deus? Que muitas vezes dentro da nossa relação ele se torna uma pessoa distante. É como se fosse aquele Jesus que foi assunto aos céus e que está lá no céu. Está distante. Mas na verdade ele não está distante, porque ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Tempo, leitura e dependência. E isso entra dentro da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura que não lê. Nós não temos o hábito da leitura. Não temos tempo. Mas precisamos ter, acima de tudo, tempo, leitura e dependência de Deus. Como a teologia pode estar ao alcance de todos? É nosso tema. Como a teologia pode estar ao alcance de cada um de nós? E eu respondo isso para vocês em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Abra aí. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, que diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós, por meio de quem? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Meus amados, é Deus, é o Espírito que revela, é Ele que sonda, é Ele que conhece a profundidade de Deus. Isso vai muito além do nosso intelecto, vai muito além das enciclopédias. É importante a leitura. Quando a gente fala em teologia, a gente quer correr para a biblioteca, a gente quer correr para uma livraria e comprar vários livros para começar a ler. Legal, importante, mas se o dever de casa não estiver sendo feito, não adianta nada. Eu vejo uma cultura muito grande sendo propagada de que a gente lê vários livros. Legal, importante, mas a palavra de Deus precisa ser a prioridade das nossas vidas. Isso precisa estar dentro de nós, entranhado nas nossas vísceras, essa questão dessa prioridade que a gente tem que ter. Outro texto importante, vamos ler vários versículos hoje aqui. 1 Coríntios 2,12, diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem é que opera o entendimento nas nossas vidas, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. Ele é que procede através de Deus, Ele é que dá o entendimento para que a gente possa conhecer. A gente precisa, meus amados, fazer esse convite ao Espírito Santo de Deus nos nossos momentos de leitura da palavra. A gente precisa fazer esse convite entendendo que somos dependentes exclusivamente daquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando, vai nos conduzindo. Então, se na sua oração você pouco tem falado do Espírito Santo de Deus, é hora dessa mudança de chave, reconhecendo a pessoa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 2,3, diz assim, 2,13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Não vem de uma sabedoria que é do homem, não vem simplesmente do intelecto, não vem simplesmente da cultura, mas vem dessa dependência do Espírito Santo de Deus, muito além, meus irmãos, da sabedoria humana. A gente às vezes está lendo uma palavra, não entendo, eu não sei, é difícil para mim. Você já orou?
Você já pediu ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em você: Senhor, abre meu entendimento, abre a minha mente, Deus, quebra de mim esse ranço, essas barreiras. Muitas vezes isso vem da nossa história de vida, de a gente escutar alguém dizendo para a gente: você não entende, você nunca vai aprender. São marcas do passado que a gente carrega, e a gente precisa quebrar, e só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso nas nossas vidas. É na medida em que você se entrega na dependência do Espírito, porque não é sabedoria humana, isso vem do Espírito de Deus. Ele é quem nos ensina, e a gente precisa estar dependente dele. 1 Coríntios 2,14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são o quê? Loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. Olha a dependência, meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, e são textos que a gente já conhece, são textos que a gente decora na nossa caminhada, mas essas verdades, elas precisam entrar no nosso coração, na nossa vida, entendendo que somos dependentes do Espírito Santo de Deus, para que possamos prosseguir. Essa igreja reunida, sem o Espírito, isso não acontece. Unidade, diversidade, sem o Espírito Santo de Deus, impossível acontecer. E eu digo isso nas mínimas coisas. Quando eu recebi o convite para estar aqui, vocês não imaginam o que acontece aqui atrás, o que acontece durante a semana, para que todo esse momento de louvor, todo esse momento da palavra, isso possa acontecer. Talvez se tivesse uma empresa organizada para fazer uma coisa desse tipo, não aconteceria de uma forma tão abençoadora como acontece aqui. E isso é obra do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que não está no céu, esse Espírito que não está distante, esse Espírito Santo que não depende das nossas emoções. Se a gente não sente o Espírito, se a gente não sente Deus, gente, sinto muito, é problema nosso, quem perde é a gente. A presença do Espírito Santo de Deus é promessa, e a gente precisa o quê? Agarrar essa promessa, a gente precisa o quê? Viver essa promessa. Precisamos trazer e fazer esse convite: Espírito Santo de Deus, eu quero você, Espírito, como companheiro, como Senhor, aquele que vai direcionar a minha vida. João, capítulo 14, verso 16: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse o quê? Vos ensinará todas as coisas, e vos fará o quê? Lembrar de tudo que tenho dito. É Ele, gente, que ensina, é Ele que faz a gente lembrar. Precisamos fazer esse convite ao Espírito Santo de Deus no nosso GR, precisamos fazer esse convite ao Espírito Santo de Deus nas nossas leituras, nos nossos momentos com Deus, porque é Ele, gente, é Ele que ensina, é Ele que consola, é Ele que opera. Tudo começa no encontro e se transforma na caminhada. Tudo na vida da gente começa no encontro. Foi no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas não pode ficar aí. Não pode ficar aí. Isso é trabalhado na nossa caminhada. E qual é o termômetro, meus amados irmãos, para isso? É o tempo que a gente gasta com a palavra de Deus. É o tempo de oração. É o tempo de encontro com o Espírito Santo de Deus. É o tempo de encontro com o Senhor. É aquela coisa do nosso quarto fechado, na intimidade, em que a gente se ajoelha
em que a gente olha para os céus e a gente diz assim: o próprio Deus habita em mim. Amém? O próprio Deus habita em você através do Espírito Santo de Deus. E tudo começa nesse ponto. Tudo, gente, é relacionamento. Normalmente eu digo assim: bom dia, amados irmãos, amados de Deus. Esse amados de Deus precisa fazer uma diferença na sua vida. Você já pensou que você é amado de Deus? Deus te ama. Se o meu pai, se a minha família, se a minha mulher, se meu marido, se meus filhos me abandonarem, quem é que nunca vai me abandonar? O Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso, é o Senhor que é a nossa certeza da presença constante dEle nas nossas vidas. E isso, amados, precisa fazer diferença nas nossas vidas. Como tem sido os seus encontros com o Espírito Santo de Deus? Pensou sobre isso? O Espírito Santo de Deus tem ocupado? Você tem achado tempo para estar com Ele, para conversar com Ele, para falar com Ele, para pedir: Espírito Santo de Deus, intercede. Espírito Santo de Deus, me consola. Espírito Santo de Deus, abre minha mente para que eu possa entender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver uma vida perto de Ti. Você tem orado assim? Você tem pensado no Espírito Santo de Deus? Gente, a religiosidade e esse entendimento intelectual, que é o entendimento muitas vezes decoreba que a gente tem das coisas, isso é letra. A letra, ela mata, mas o Espírito que vivifica. É o Espírito Santo de Deus que vivifica. E o meu convite, sabe, hoje pela manhã, se a gente terminar aqui, você não estiver entendendo absolutamente nada do que significa todas essas palavras difíceis que você ouviu, mas que você entender que você precisa sair com essa prioridade da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, tudo já valeu a pena, porque essa é a palavra de Deus, é isso que Ele quer para as nossas vidas. Onde tudo começa? Começa na relação. Tudo começa lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2 e 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o que diz aí, gente? E o Espírito de Deus, o que? Pairava sobre as águas. Esse termo pairava no grego significa envolvia, abraçava. É isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Ó Espírito, me abraça. Ó Espírito, me envolve nos momentos difíceis. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida, transforma a minha vida. Me ajuda, ó Deus, naquelas questões mais difíceis, naquelas decisões mais difíceis que eu tenho na minha vida. Me envolve, ó Espírito Santo, no teu abraço. É se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito pairava sobre as águas. É o momento da criação, onde existia o nada, onde existia o vazio, onde existia o caos. Mas o Espírito Santo de Deus estava o quê? Lá, no princípio. E Ele veio, gente, para trazer, sabe o quê? Ordem. Ordem. Se a sua vida está meio em desordem, pensa que é o Espírito Santo de Deus que pode trazer ordem na sua vida. Em todas as áreas. Área familiar, no trabalho, convida, chama, clama, porque a promessa já foi dada. É o Espírito Santo de Deus que habita em cada um
de nós. Amém? Vamos viver, meus irmãos, essa realidade, essa verdade que foi proporcionada, que foi ganha na cruz do Calvário. É esse Cristo que se fez homem, que habitou entre nós, o próprio Deus habitando entre nós, através de Cristo Jesus. Cristo feito assunto aos céus, e deixa o Consolador, esse Consolador que agora vive o quê? Dentro de nós. Que poderoso, não é isso? É o Espírito Santo de Deus que vive em nós. E quando a gente pensa no Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, a gente vê algumas diferenças. O Espírito Santo de Deus no Velho Testamento era aquele que trabalhava na vida do homem, que vinha na vida do homem em alguns serviços especiais. Você pode observar que no Velho Testamento existe assim um certo distanciamento entre Deus Todo-Poderoso e o próprio homem. Quando você chega no Novo Testamento, esse Deus, em toda a sua majestade, vem ao mundo, habita entre nós, mas ressuscita e é assunto aos céus, mas deixa quem? O próprio Deus em nós. Que maravilhoso isso! Eu acho que vai muito além da nossa compreensão. A gente não consegue entender o que isso significa, em termos de vida, em termos da forma como a gente olha os nossos problemas, as nossas dificuldades, a forma como a gente se desespera nas nossas vidas, da forma, gente, como hoje a gente está louvando, engrandecendo o nome de Deus, amanhã muitas vezes a gente está até blasfemando e distante de Deus, porque a gente não consegue compreender o que significa o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e o que Ele é capaz de fazer, porque Ele é o próprio Deus. João capítulo 3, versos 5 e 6, Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem que nascer no Espírito, tem que reconhecer o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver uma vida alheia a essa realidade, a essa verdade, que independe do que eu sinta ou deixe de sentir, porque essa é a promessa de Deus. Eu vou enviar o quê? Um Consolador. Gente, no momento que a gente vive no nosso mundo de tanto desespero, essa é a obra do Espírito Santo de Deus, trazer consolo para aqueles que perderam seus entes queridos na pandemia, pessoas que perderam seus empregos e hoje estão voltando aí nessa luta, porque se a gente só olhar para o mundo com essa configuração que a gente vê hoje aí, é só desespero. Mas nós temos um Espírito Santo de Deus que nos consola. Meus irmãos, corre para os braços, esses braços envolventes do Espírito Santo de Deus, busca consolo, porque é nele que a gente vai ter forças para poder enfrentar esse momento difícil. João, capítulo 3, 7 e 8, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é o quê? Nascido do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor.
nascido do Espírito Santo de Deus. É a dependência que a gente precisa ter diária desse Espírito que nos conduz, que nos consola. Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações, quem, gente? O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que clama, Abba, Pai. Nós só podemos dizer que temos um Pai, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo na Trindade, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa paternidade. Entende? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, sem muitas confusões intelectuais, na simplicidade da palavra, como isso faz uma diferença. E a minha oração hoje, meus irmãos, é que essa palavra que está sendo lida, que muitas vezes são textos conhecidos, e às vezes a tendência da gente é, quando a gente já conhece, já leu muito, a gente começa a ler, ou escuta alguém lendo, logo, não, eu conheço, se desliga. Não, isso aqui são verdades espirituais, que só o Espírito Santo de Deus vai fazer o sentido nas nossas vidas. Só através do Espírito Santo de Deus é que a gente vai ter condição de viver essas verdades, internalizar essas verdades nas nossas vidas. Hoje, gente, aqui vai ser só leitura da palavra. Eu trouxe aqui vários textos aqui para que possamos entender um pouco dessa ação do Espírito nas nossas vidas. João, capítulo 16, versos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu li esse texto, normalmente a gente olha para aquelas pessoas que estão ainda sem Cristo. Obviamente o texto fala do mundo, mas essa coisa do convencerá o mundo é também convencer a gente. Muitas vezes olhamos para as nossas vidas e reconhecemos os nossos erros nas nossas caminhadas, e até olhamos assim para a gente e declaramos bem convencidos de que, olha, eu erro, mas de alguma forma eu reconheço o meu erro. Eu não tenho problema de não reconhecer meu erro. Você já ouviu essa frase? É a frase que a gente fala todos os dias. Mas isso não é obra nossa. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. É Ele que nos convence do nosso pecado. E aqui é uma forma muito interessante. Você quer resolver seus problemas de relacionamento? Ore ao Espírito Santo de Deus. Deixe um pouco o argumento, porque o argumento, muitas vezes, quando a pessoa não concorda com você, vem com ira, vem com agressão. Deixe isso de lado e comece o quê? A orar. Espírito Santo de Deus, primeiro me convence e depois convence o outro. É esse o trabalho que a gente precisa fazer nas nossas vidas. É convidar o Espírito Santo de Deus para que Ele invada todas as áreas, todos os compartimentos das nossas vidas, para que Ele possa fazer esse trabalho maravilhoso de transformação. Não é a gente, é o Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso, é através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que Ele pode fazer a obra nas nossas vidas. João capítulo 16, verso 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará,
porque não há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Essa é a dependência do Espírito Santo de Deus com o próprio Cristo, é a Trindade na sua união, é Ele que guia, Ele é que guia em toda a verdade. A verdade, gente, não é nossa, não é a minha verdade, é a verdade do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente precisa buscar, porque a minha verdade é a minha verdade do meu coração, e o coração do homem é enganoso. A gente precisa buscar essa sintonia para que a gente não julgue. A gente precisa buscar essa sintonia diária com Deus, para que essa verdade possa ser revelada através do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a pergunta, esse texto, essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus me passou a semana toda me fazendo. Pensa nisso. Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz hoje a você nessa manhã. Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Você precisa saber disso. Isso é uma pergunta, vai ser uma pergunta para a sua vida, a vida inteira. Você precisa ter a certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você, e isso, gente, faz toda a diferença nas nossas vidas, toda a diferença. Quando eu tenho consciência que o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não preciso de ninguém me vigiando, não preciso do pastor me vigiando, do meu líder de GR, não preciso de ninguém. Não é aquela coisa de você fazer porque ninguém está vendo, mas é você ter consciência que o Espírito Santo de Deus habita em você, e isso faz toda a diferença na forma que a gente procede nas nossas vidas. Na hora que a gente sai daqui e começa a semana, é no nosso escritório, é na nossa casa, é no trato com as pessoas, é o desafio de sermos autênticos, porque entendemos que é esse Espírito que habita em mim, é esse Espírito que eu levo dentro de mim. É muito mais do que uma representação que eu preciso fazer porque estou aqui na igreja, muito mais do que isso. É você entender que quando você sai, na hora que você está tomando seu banho, na hora que você está tomando seu café, na hora que você dorme, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Essa é a verdade, é o que precisamos viver no nosso dia a dia. E a luta é constante, porque o inimigo de Deus, ele quer travar dentro de nós essa verdade. Ele quer simplesmente anular uma verdade que é autêntica nas nossas mentes, nos nossos corações. Meus irmãos, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Deus, Ele habita em nós através do Santo Espírito de Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. É nos nossos corações que é escrita essa palavra. É nos nossos corações que isso deixa de ser letra que mata, mas se transforma em vida nos nossos corações.
É isso que precisamos buscar nas nossas caminhadas. É isso que precisamos buscar como prioridade nas nossas vidas. Como é que começa a sua semana? Como é que tem começado a sua semana? É no atropelo do que você tem vivido? Só você sabe. Não existe pessoa que conheça mais você do que você mesmo. E o próprio Cristo e o próprio Espírito Santo de Deus que habita em você. Como essas verdades que você escutou agora pela manhã através da palavra de Deus, como isso chega ao seu coração? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo esse trabalho no seu coração e que essa palavra ela possa ser escrita, ela possa ser carimbada no seu coração. Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gente, isso aqui é uma afirmação contundente. Não existe dúvida para aqueles que são em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe dúvida. A dúvida não vem do Espírito. A dúvida vem do diabo. E em nome de Jesus, a gente precisa dizer não a essa dúvida. O Espírito, não sei se o Espírito habita em mim. O Espírito habita em você, porque é o que a palavra diz aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não existe negociação. Aqueles que proclamam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, precisam o quê? Precisam entender que no momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Assim diz a palavra. Assim diz a história através de Atos. Lucas 11, verso 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem? Ora, se a gente que é mau, a gente busca dar o bem para os nossos filhos, ainda mais o Senhor, Ele nunca nos negará o seu Espírito. Ele nunca nos negará o seu Espírito, porque Ele deixou esse Espírito, e é através do Espírito que você ora, é através do Espírito que você levanta as mãos, é através do Espírito que você adora. Sem o Espírito Santo não existe adoração. Sem o Espírito Santo não existe louvor a Deus. É através do Espírito Santo que você sai da sua casa, num domingo, já perto de um feriado. O que te move a estar aqui? Você pensa que é simplesmente a sua vontade? É o seu desejo? É o Espírito Santo de Deus que levanta você de manhã, e aí você vacila um pouco, poxa, eu queria descansar, e de repente vem aquele sentimento, não, eu tenho que ir. É o Espírito Santo de Deus nos movendo, nos levantando. É o Espírito Santo de Deus trazendo unidade para o corpo de Cristo. Gente, isso aqui é texto da palavra de Deus. Já vamos encerrar. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e quais sois de vós mesmos? Santuário, santuário. Nós somos o santuário de Deus, o santuário do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente
nos assiste o quê? Em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito que intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso Espírito, esse é o Espírito Santo de Deus, que não é uma força, que não é uma energia, é o Espírito que é uma pessoa, que é pessoal, que geme, e que sofre, e que nos assiste nas nossas fraquezas. Você tem convidado o Espírito Santo de Deus nos momentos de fraqueza na sua vida? Porque é Ele que nos assiste nas nossas fraquezas. Você tem feito isso, meu irmão? Pensa nisso, é a palavra falando. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça. Ouça o que o Espírito está te falando agora, através da sua palavra. Abra os seus ouvidos. Efésios 4:30. E não que entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes o quê? Selados. Nós fomos selados para o dia da redenção. E a nossa parte é essa, meus irmãos. É não entristecer o Espírito. Não entristecer o Espírito com o nosso pecado, com a nossa ira, com o nosso egoísmo, com o nosso individualismo. Senhor, nos convence do nosso pecado. Abre a nossa boca para que a gente possa confessar tudo aquilo que tem sido uma barreira, para que a gente viva essa vida abundante diante de Ti. Romanos 15, de 5-6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês o quê? Um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é algo muito importante, que eu ouvi até do tia Marília essa semana, que foi um aprendizado muito grande para mim. Diversidade é importante, porque nós não somos iguais. Deus fez a gente diferente, mas quando a diversidade põe em xeque a unidade da igreja, pare. A nossa diversidade não dá direito de colocar em xeque a unidade. E a unidade vem através do reconhecimento e da submissão. Se submeta. E quando eu estou falando aqui, quando a gente pensa também sobre igreja, se submeta a seus líderes. Dê sua opinião, mas se submeta, porque ele foi colocado como líder através do Senhor. Ore por ele, converse, mas entenda que a sua opinião, a nossa diversidade não pode colocar em xeque a unidade da igreja. E a unidade a gente consegue através da dependência do Espírito Santo de Deus. Meu tempo já encerrou. Eu vou aqui para Gálatas 5, 22 e 23, para encerrar. Tomara que eu não receba nenhum choque aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora, isso aqui é fruto do Espírito. Não é a nossa capacidade. Não é nossa força de vontade. Isso aqui, gente, resolveria os nossos problemas. Em todas as áreas, relacionais, trabalhistas, tudo.
Se você tem amor, se você tem alegria, se você tem paz, se você tem paciência com as pessoas, como a sua relação mudaria se você tivesse paciência? Entende isso? Bondade, ser amável, mansidão, difícil demais. Domínio próprio, quase impossível. Não pode ser através da nossa vontade, tem que ser através da dependência do Espírito Santo de Deus, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? A minha oração é que Deus possa ter falado ao seu coração, não através da minha palavra, mas através da palavra de Deus. Deus transformou a minha semana. Eu vim com uma coisa bem técnica mesmo, sabe? Bem chata mesmo. E Deus, o Espírito Santo de Deus me falou a palavra, simplicidade, leitura, desafio, transformação. Gente, é isso que muda a vida da gente. É isso que transforma. É isso que nos dá uma vida abundante. Apesar de tudo difícil, os problemas não mudam, mas a gente muda, o nosso coração muda. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Amém, Deus. Amado Jesus, eu engrandeço, Senhor, o teu nome. A tua palavra, ó Deus, ela é rica. A tua palavra, ó Deus, é eficaz. A tua palavra, ela corta, ela entra. Não é a nossa palavra, não é a eloquência, não é a intensidade da palavra, é o teu Espírito, ó Deus. Não é a nossa voz, é a tua palavra, é o teu Espírito, ó Deus. Senhor, nos ajuda a nos tornar dependentes de ti, ó Deus, te buscando todos os dias, ó Deus, através da dependência do Espírito Santo. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, que cada um aqui, Jesus, possa fazer esse convite. Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. Me liberta, ó Deus, daquilo que tem travado, ó Deus, essa vida abundante na tua presença, não de bens, Senhor, mas de presença do teu Santo Espírito na minha vida. Os meus problemas talvez não mudem, Senhor, tão cedo, mas eu quero mudar, Jesus. Eu quero, ó Deus, que meus olhos se encham de luz, se encham, ó Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, porque tudo muda, Jesus, quando começa em mim. Quebra, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem me feito se distanciar de ti, Jesus. E renova, ó Deus, o teu Espírito Santo nas nossas vidas, trazendo libertação. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.